Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e essa é a aula 10, a última aula do curso de Inteligência Artificial na Educação. A ideia aqui hoje é falar sobre ética. A proposta mais específica que minha é discutir como agir de forma ética quando você está pensando no trabalho acadêmico. Isso vale tanto para professores quanto para estudantes. Mas eu vou fazer uma reflexão um pouco mais ampla também sobre a questão da ética com o uso da IA, usando a pesquisa que eu fiz lá na primeira aula. Eu fiz algumas perguntas relacionadas à ética e eu tenho aqui as respostas, né, das pessoas que responderam, e tem umas coisas bem legais aqui para a gente discutir. Acho que são umas 10 perguntas. Eu vou passar um pouco rápido por elas, né, para a gente também não gastar tanto tempo, mas para você entender também como esse tema da ética é um tema importante aqui para a gente e como traz dúvidas, né? Eu perguntei primeiro aqui se a gente deve permitir que a inteligência artificial tenha direitos e deveres legais, como cidadania, propriedade, responsabilidade e proteção. E uma maioria das pessoas aqui ficou tentada ao não, mas teve um grupo aqui que sim, né? Que foi pro lado do sim. E eu acho que esse é um aspecto interessante da gente pensar, né? Tem muita gente que quando vai utilizar a inteligência artificial, no ChatGPT, no Bing, qualquer uma delas, trata, até porque é um chat, ele vai responder assim, como se fosse uma pessoa, né? Então você fala bom dia, fala boa tarde, agradece, pede por favor. Eu tendo a achar que a gente não deveria fazer isso. Por quê? Porque eu penso que se a gente trabalha essa perspectiva do humano a partir dessa noção da inteligência artificial, né, do uso da ferramenta, não é que a gente vai transformar a ferramenta numa pessoa que vai poder, né, agir, ter vontade, aquela coisa que a gente já discutiu, né? E ela vai poder se comportar de determinada maneira, vai pensar, vai tomar decisões, não é isso, não é nesse sentido. Mas é na questão da gente confundir essa ferramenta que pode trazer um resultado específico, pontual, para resolver um problema, com alguém que teria habilidades sociais, cognitivas, humanas. E aí entra, por exemplo, nas pessoas tratarem o ChatGPT como um psicólogo e utilizarem para esse fim, que é muito perigoso, ou para dar conselhos específicos sobre que coisas que você deve resolver na sua vida. Né? Então, eu acho que é complicado a gente tratar esse aspecto da humanidade dentro do contexto da ferramenta. Não é um ser humano, né? Eu entendo dessa forma, né? Eu penso assim. Então, um outro aspecto né, que eu perguntei, a gente deve permitir que a inteligência artificial interaja com seres humanos, como se fossem seus amigos, familiares ou parceiros afetivos, simulando emoções, personalidade e comportamento? Esse ficou bem dividido, né? Mais uma vez, acho que tem uma maioria aqui no não, mas tem pessoas aqui no meio e tem gente tendendo para o sim, achando que não tem nenhum problema, que a gente pode criar robôs, máquinas, né? Muito na coisa da ficção mesmo, né? Do que a gente vê nos filmes, da maneira como os filmes representam essa ideia, né? Do robô, que ele tem sentimentos, que ele poderia mesmo, eu botei aqui interagir, mas a gente pode até pensar mais, né? Alguém que pode substituir, né? Alguém que poderia substituir os seres humanos, imagina isso, né? Você poder ter pessoas que não são exatamente pessoas, que são máquinas que foram programadas para agir como pessoas e vão substituir essas pessoas naquela relação específica, né? Naquela condição, naquela instância, né? E aí, de novo, né? Tratando aspectos que são importantes, né? Que são essenciais aí do ponto de vista da relação da humanidade, né? Mesmo que é emoção, personalidade, comportamento. Então, de novo, eu acho interessante a pesquisa porque é óbvio, não tem uma resposta certa, né? Eu dou aqui minha opinião, como vocês deram as de vocês, e na verdade eu acho que a gente tem muitas dúvidas, e as dúvidas mostram como é importante a gente tratar do tema, né? Aqui tem uma outra pergunta que é: devemos permitir que a IA substitua professores humanos na educação, utilizando plataformas digitais, chats, sistemas adaptativos de aprendizagem? A maioria esmagadora aqui foi no não. Talvez porque, obviamente, como é um curso de IA na educação, deve ter muita gente que trabalha com isso, então, né, as pessoas tendem a entender o não, mas algumas pessoas vão para o sim. Algumas pessoas entendem que dá para substituir, que dá para você abrir mão dessa representação da figura dos professores. Eu acho que em algumas circunstâncias não é problemático, como a gente pode tentar imaginar. Então, você pensar, por exemplo, cursos em que você não precisa ter a interação humana acontecendo ali direto. A gente pode até imaginar no futuro, porque a gente faz muito isso, né? Você faz um curso todo EAD,
que ele não tem interação na forma do contato do estudante com aquele professor que produziu o conteúdo. O conteúdo foi produzido por uma pessoa, né? Então, uma pessoa produziu o conteúdo, e aí essa pessoa produziu o conteúdo, esse conteúdo vai para a plataforma EAD e chega para o estudante. Então a gente tem esse caminho, né, acontecendo hoje. Mas a gente pode imaginar, num futuro não tão distante, da gente ter a IA gerando conteúdo e o conteúdo indo para a plataforma à distância e depois chegando no estudante. E talvez não dê para saber a diferença mesmo. Então, a gente vai ter, na verdade, pessoas trabalhando no sentido de que você vai ter a pessoa agora no outro caminho, né? A pessoa vai programar a IA para a IA poder gerar conteúdo para ir para a plataforma EAD para chegar no estudante. E aí você pode ter mais cursos produzidos de maneira mais rápida, enfim, tem uma série de possibilidades aí. Eu não acho tão impossível não, de verdade. Mas, né, substituir por completo a figura dos professores, considerando todo o contexto da educação, aí eu acho também que não. Outra pergunta aqui. A gente deve permitir que a IA decida quem deve ser contratado, demitido ou promovido em uma empresa, baseando-se em critérios de desempenho e competência? A maioria que vai, né, do meio para o não, tem umas pessoas que acham que sim. E a gente pode imaginar também um futuro próximo aí em que a gestão de pessoas vai acontecer utilizando essas ferramentas. Porque, de alguma maneira, já tem um pouco isso, né? Se reclama muito disso, às vezes, né? Que em grandes empresas você trata a pessoa como um número, como um dado, né? Em relação a desempenho, não sei o que e tal. Mas sempre tem o fator humano, de alguma maneira, interferindo para analisar esses dados. Talvez, em algum momento, as pessoas queiram trocar essa ação da gestão de pessoas por a ação de uma IA. Não toda a gestão de pessoas, obviamente, né? Mas você pode ter uma IA gerenciando determinados dados e agindo ali de maneira mais objetiva, mais, se a gente quiser usar essa palavra, é sempre complicada, né? Mais eficiente para tratar o dado objetivo, sem olhar para a situação da pessoa, sem olhar para a circunstância, sem olhar para um aspecto, poxa, mas eu simpatizo com essa pessoa, ou eu conheço a realidade dela, eu sei de onde ela vem, dos problemas que ela passa, e por isso ela não conseguiu desempenhar bem nesse mês, nesse momento, não sei o que e tal. E a gente pode ter a IA agindo de maneira objetiva. Mas olha que esse exemplo que eu dei, ele é muito ruim, né? Porque você vai ter a IA sendo super objetiva e desconsiderando todo o aspecto humano, que ele é real, que ele existe e que, eu acho, deve ser levado em consideração quando a gente trata de pessoas. É preciso considerar o aspecto humano para entender por que a pessoa não conseguiu desempenhar bem naquele momento e por que ela não está entregando bem o trabalho, né, que ela está fazendo, e não só olhar um dado quantitativo ou objetivo, mas a gente pode, né, não sei, ir por esse caminho aí, não acho impossível não. Outra pergunta que eu fiz foi: devemos permitir que a IA tenha acesso a informações pessoais, como localização, preferências, hábitos, sentimentos, para oferecer serviços e produtos personalizados? É curioso que algumas pessoas falaram não. Assim, acho que tem um grupo grande que vai do meio para o não. Algumas pessoas falam sim, mas pensa bem, isso já existe. Isso aqui já acontece. Não é uma coisa do futuro, né? É uma coisa que já tem. Quando você usa aí os serviços dessas grandes empresas, do Google, quando você usa um e-mail, quando você cadastra, faz um perfil numa conta de rede social, ou cadastra seus dados num site de compras, você já está entregando essas informações de localização, de preferência, de hábito, de sentimento também, né? O algoritmo, ele sabe como é que você se sente quando você utiliza ali, você está ali na frente do celular, utilizando o celular para consumir conteúdo, né, ali no Instagram, no TikTok, não sei, na plataforma que você utilizar, e aí quanto tempo que você fica na tela quando você vê aquele conteúdo específico. Então, a plataforma sabe isso já, ela entende quando você está no computador e você fica muito tempo interagindo com um determinado tipo de conteúdo, lendo comentários num determinado tipo de vídeo, então ela já entende o seu comportamento, ela entende o seu sentimento, ela já sabe isso. E ela entende que, bem, essa pessoa ela interagiu muito com esse tipo de conteúdo, isso engaja, então a gente vai mostrar mais disso, vai trazer mais elementos dessa forma. Então isso já acontece. Pode se tornar mais intenso, né, com outras ferramentas, mas já é uma coisa que a gente que já tem, né, que já está acontecendo, já está rolando. Outra pergunta era: devemos permitir que a IA crie e distribua conteúdos artísticos como músicas, filmes e livros
sem a participação ou crédito dos autores humanos. Pouquinhas pessoas foram pro sim, né? A maioria aqui, esmagadora, foi pro não. Mas a mesma coisa, eu acho que no futuro não tão distante, a gente vai ter alguma coisa assim, acho que muita gente vai lembrar, talvez pensando nesse exemplo, né? Da propaganda recente que apareceu ali na TV com a Elis Regina. Mas você pode imaginar, claro, você olha e você fala, né? Você conhece as músicas, você tem imagens que você já viu na televisão, em algum filme, um documentário, alguma coisa da Elis Regina. Então você vai dizer, poxa, mas ali dá pra ver que não é ela. Mas é possível que a gente tenha cada vez mais produtos feitos por pessoas, gerenciado por pessoas, né? Mas sem pessoas de fato participando. Eu penso muito no exemplo do podcast. Então, o podcast, para muita gente, é uma voz de alguém falando algo e trazendo todo um sentimento, um contexto. É possível que a gente tenha uma voz clonada daqui a pouco tempo, né? Clone de voz fazendo podcast. E sem a gente saber quem é a pessoa, porque a pessoa, na verdade, nem existe, né? Sem a gente saber quem é a pessoa e a pessoa não existe, na verdade é isso. Então não vai ter a pessoa. Hoje, esses sistemas de clone de voz, eles ainda são um pouco sem sentimento, né? Então ele é muito... Dá pra perceber, né? Você escuta ali e você vê um tom muito neutro. A voz fica sempre falando do mesmo jeito, né? Ele tem um tom meio neutro, assim, tal. Os que eu testei de graça, pelo menos, eles fazem isso. Eles prometem, eu vi, né, no Eleven Labs que eu testei, se você pagar a partir de, né, um valor X lá para ter um acesso a um melhor, ele diz que consegue clonar sua voz, ou qualquer outra voz que você queira, de maneira mais eficiente, e aí ele vai conseguir trabalhar com essa ideia de um sentimento. Então você pode dar indicações quando você monta o prompt que você quer que o texto, né, que a voz leia de maneira alegre, ela vai ler de maneira triste, ela vai ler de maneira surpresa. Então você consegue fazer isso. Mas tem coisas que não dá para fazer ainda. Por exemplo, eu vi lá tem um FAQ, né? Assim, um conjunto de perguntas e respostas. E uma pergunta comum é: eu posso colocar o som de silêncio? Eu posso colocar a pessoa respirando fundo, tipo... eu consigo fazer isso? Então, né, nesses clones de voz não dá pra fazer isso ainda. Isso tira um pouco da humanidade, né, do sistema. Mas daqui a um tempo, né, talvez, né? Assim, tá muito recente isso que a gente tá vendo, é possível que tenha alguma coisa assim. Outro exemplo, devemos permitir que a IA controle nossos carros autônomos e tome decisões em situações de risco, como evitar um acidente ou atropelar um pedestre? Esse ficou bem dividido. E eu já li um texto falando sobre isso, né? Que, na verdade, é importante que, para a inteligência artificial funcionar com um carro autônomo, é bem importante que ela possa decidir tudo. E é bem importante evitar, se não eliminar completamente, o fator humano. Você tem que tirar o fator humano. O que quer dizer isso? Se você tiver na rua, no trânsito, apenas carros controlados por IA, a chance de funcionar melhor, ela é muito grande. Se você tem o fator humano, aí complica. Porque a ideia é que você vai ter aqueles carros na rua, todos eles controlados por IA, e esses carros, eles vão se comunicar. Esse carro aqui, ele vai se comunicar, ele vai estar conectado ali na internet, vai se comunicar com esse carro 2, e ele vai entender a distância entre eles, que ele tem que manter a velocidade, né? Ele vai entender, ele vai saber antes de qualquer coisa quando esse carro 2 vai frear, quando ele vai ter qualquer situação, né? Passou um animal aqui na frente, passou um cachorro correndo aqui na frente, então ele vai ter que frear bruscamente. Essa comunicação ela é passada rapidamente, né, do carro 2 para o carro 1, e ele já freia e tal. Se tem o fator humano é complicado, porque essa pessoa aqui, talvez ela não freie, talvez ela freie mais para frente, talvez ela tente desviar e vá para o outro lado da rua, e aí isso complica mais. Então, para funcionar, é importante eliminar, ou pelo menos diminuir, mas, né, tirar ali o fator humano. Se um dia a gente quiser ter carro autônomo, se a gente achar que isso é interessante, né? A gente só entrar no carro, ligar, colocar a direção, e aí você pode ir lendo ali o seu livro, né? Resolvendo alguma coisa que você tem que resolver, né? Com o computador, sei lá. Será que é o mundo
possível aí pra gente, não sei. Depois, a gente deve permitir que a IA gerencie dados médicos para otimizar indicações de tratamentos e economizar gastos com o plano de saúde? Aqui a maioria ficou para sim. Mas pensa bem, isso talvez é uma coisa que sirva mais para os planos de saúde do que para a gente, né? O plano de saúde talvez consiga economizar os gastos. Não a gente, não as pessoas. Mas ele vai analisar os seus dados médicos, vai saber se você está se exercitando regularmente, se você está tendo um hábito de vida, essa pessoa está bebendo muito, essa pessoa fuma, essa pessoa não se exercita. E aí, então a gente tem que aumentar o valor que ela vai pagar com o plano de saúde, porque o comportamento dela, que a gente viu aqui, né, a IA tá reportando pra gente que o comportamento daquela pessoa é um comportamento irresponsável. Ela não se alimenta direito, ela não pratica atividade física, ela não faz os exames regulares, então o plano de saúde dela tem que ser maior porque o valor, porque quando ela precisar, ela vai gastar mais. Aí tem aquela outra pessoa ali, mas essa pessoa, ela, olha só, ela usa ali uma série de coisas, ela faz natação e faz atividade física e faz caminhada, aí a gente tem todos esses dados, se alimenta bem, ela faz os exames preventivos de maneira regular, então a gente pode pensar um plano de saúde mais adequado para ela. Pode parecer vantajoso no primeiro momento, mas será que a gente quer alguém gerenciando nossa vida, nossos dados, compartilhando isso? Se isso já não acontece de alguma forma, né? Eu tô falando aqui meio teoria da conspiração, não tenho a menor ideia. Mas será que os planos de saúde já não têm acesso ao nosso perfil de estilo de vida e tudo isso? Eu sei que o valor do plano de saúde não aumenta por conta disso, mas será que já não tem acesso a isso de alguma forma? Será que isso no futuro não vai influenciar, né, na criação desses planos de saúde? Enfim, são algumas questões aí que eu falei que eu trouxe pra gente discutir. E aí, eu vou fazer de uma maneira diferente aqui pra gente pensar qual é a maneira da gente se comportar em relação à ética, né? Quando a gente pensa na inteligência artificial. Eu vou perguntar pro próprio ChatGPT para ele responder pra gente o que a gente teria que fazer. E a gente analisa a resposta que ele vai dar. Eu vou perguntar para ele aqui o seguinte: como que a gente deveria agir? Vou pedir para ele como deveríamos... Deixa eu arrumar aqui, peraí. Acho que o teclado tá diferente. Não vai me dar o acento no lugar certo, peraí. Vou descobrir aqui. Como deveríamos agir para ter um comportamento ético no uso da IA na vida acadêmica. Agora, onde é que está o acento certo? Então, como deveríamos agir para ter um comportamento ético no uso da inteligência artificial na vida acadêmica? Então, vamos ver o que ele responde aqui pra gente. Deixa eu descobrir onde é que está o sinal. Você não está entendendo o que está acontecendo, é porque eu tô com um teclado aqui que ele está configurado de um jeito, mas ele está me dando os sinais errados, sabe? Isso é terrível quando acontece. Eu tenho que descobrir onde é que está o sinal que eu quero. Bagunçou tudo. Deixa eu descobrir aqui onde é que tá primeiro. Vou apertar todos os botões aqui até aparecer. Gente, cadê? Eu quero uma interrogação só. Eu vou botar sem interrogação. Eu acho que ele vai entender. Então vamos ver o que vai... o que ele vai responder pra gente. Então ele fala, para manter um comportamento ético no uso da IA na vida acadêmica é importante. Certo, tá ali. Então ele cita algumas coisas, olhando rápido ali, eu acho que legal o que ele colocou. O primeiro ponto que ele traz pra gente é transparência. Então é divulgar quando a IA é usada para gerar resultados acadêmicos. Então se você usou a inteligência artificial numa pesquisa... Ops, deixa eu diminuir aqui. Se você usou a IA numa pesquisa, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa, escrevendo um artigo, você usou a IA para alguma coisa, explicar para que você usou. Eu usei para revisar, eu usei para compilar os dados, eu usei para gerar gráficos, Você usou para quê? Né? Eu estou fazendo grafo matemático, eu estou trabalhando com nó, aresta, não sei o quê, e eu tinha um grande volume de dados, eu trabalhei com uma ferramenta de IA. Então, indicar isso, né? Trabalhar essa ideia da transparência é importante.
citação adequada, dá crédito à IA se ela contribuiu com a pesquisa. Então, dizer que usou o ChatGPT, se eu trabalhei uma imagem, um gráfico, e eu utilizei uma ferramenta, bota lá, eu utilizei o Midjourney. Não tem uma regra hoje, né? Eu acho que a ABNT, por exemplo, eu não, na verdade eu não pesquisei, não tenho certeza se tem. Mas vai ser preciso em algum ponto, né? Aprender a citar. Então, imagem gerada com Midjourney, não sei o que e tal, né? Dado construído utilizando o ChatGPT, blá, blá, blá. Então, tem que ter uma forma, né? Respeito aos direitos autorais. Então, garantir que o uso da IA esteja em conformidade com os direitos dos detentores de direitos autorais. Esse é um ponto importantíssimo, mas que não depende tanto do usuário. Claro, se você pode fazer isso, né? Você pode ir lá no site da OpenAI e pegar o GPT, não o ChatGPT, né? Pegar a ferramenta e incorporar ela dentro de um sistema seu. E aí você treina os dados que você quer, do jeito que você quer, mas para isso você tem que pagar, tem, né, os tokens que você vai utilizar, sai uma coisa bem mais cara, bem mais difícil para o usuário comum. Quando a gente usa o ChatGPT, o Bing, o Bard lá do Google, qualquer ferramenta que for, você está utilizando uma base de dados que foi treinada não por você, né, por outras pessoas, pela empresa que está trabalhando. Então, como é que a gente que está utilizando a ferramenta pode garantir isso? A gente não pode, é essencial, mas para o cidadão, né, que está usando ali, para a pessoa comum que está usando, é meio complicado. Validar e revisar, verificar a qualidade e precisão, isso é muito importante. Isso aqui, ó, eu vou botar um maisão aqui gigante. Isso aqui é muito importante. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Por quê? Porque tudo que você faz com o IA, você tem que checar, você tem que verificar, você tem que revisar. É uma coisa que eu falei muito no curso todo, é uma coisa que eu acho que é a dica principal. Nunca pegue o resultado e jogue lá. Isso aqui está pronto para usar. Não, não funciona assim. Você tem que olhar. Se você conhece o assunto, você às vezes bate o olho rápido e você tem uma ideia que é, ok, isso aqui está bacana. Se você não conhece o assunto, isso é muito complicado. Então, você tem que, na verdade, usar para te ajudar naquelas coisas que você conhece, que você sabe, assunto que você domina. Você pedir para ele gerar um conteúdo novo sobre o assunto que você não conhece, você não tem como validar. Você tem que estudar o assunto para poder ver se ele está bom e aí já perde o sentido, né? Então, isso é muito importante. Esse aspecto aí que foi colocado. Diversidade de dados. Usar um conjunto de dados representativos e evitar preconceitos. Isso aqui é bem importante, né? A questão do viés. Eu vou já citar uns exemplos ali com a questão da imagem para falar justamente disso. Isso aqui é um ponto central aí. É bem complicado quando você trabalha com a IA e tem o dado direto colocado por ela sem considerar essa diversidade de dados, né? É importante, uma coisa bem importante. E responsabilidade pelo impacto, considerar o impacto social, ético, legal dessas descobertas que são geradas pela IA. Pensando nessa questão do impacto, vale dizer, né, é bem importante colocar, que a gente acha, porque a gente usa essas coisas no campo, na internet, né, como elemento virtual, e a gente acha que elas não têm um impacto no mundo fora da internet. Eu li esses dias, eu não vou lembrar o dado agora completo, eu vou botar na descrição do vídeo uma newsletter do André Lemos, é um professor da Federal da Bahia, pesquisador na área de comunicação, cibercultura, e ele tem escrito bastante sobre inteligência artificial generativa, e ele tem uma newsletter, num texto lá dele, eu não vou lembrar o dado completo agora, mas ele menciona uma coisa que eu achei bem interessante, que ele vai mostrar os custos para o meio ambiente da IA. O quanto de água, por exemplo, que as empresas gastam para manter esses servidores, né, para poder... São servidores gigantescos com placa de vídeo rodando super quente, então eles têm que resfriar. Então, ele mostra lá que tem um custo de água gigantesco, um custo ecológico, né? Então, o custo de energia e tal. Então, existe um custo real para o mundo. E quanto mais empresas usam isso, mais esse custo aumenta. Então, as coisas que estão na internet, elas não estão só no virtual, não são uma abstração, elas têm um impacto no mundo real. Então, essa questão ética, quando a gente pensa no impacto social, é o impacto também no meio ambiente, é o impacto nos recursos naturais, enfim. Eu vou botar na descrição do vídeo esse texto específico do André Lemos. Eu podia ter pego os dados, eu não tinha lembrado na hora, me veio na cabeça agora aqui. Foi a minha esposa que me indicou, né, essa newsletter dele, e é bem legal, vou botar para você dar uma olhada lá. Acho que vale bem a pena ver para a gente perder essa ideia, né, de que inteligência artificial é uma coisa abstrata, virtual,
que está só na internet, na tecnologia digital, não tem nenhum impacto no mundo concreto. Tudo tem impacto no mundo concreto. Tudo, tudo, tudo. Então, isso é uma coisa importante. E aí, eu falei que eu vou mostrar essa questão do viés. Eu vou abrir aqui um outro navegador e vou mostrar essa questão do viés funcionando aqui, para você poder ver. Deixa eu abrir aqui o ChatGPT também nesse. Ups. Deixa eu botar o link já certinho, acho que vai ser melhor. Eu vou pedir para ele aqui o seguinte. Eu vou pedir para ele listar para mim pessoas, eu não vou botar homens, mulheres, nada que indica gênero, né? Pessoas relevantes que escrevem sobre filosofia. Vou botar desse jeito. Liste pessoas relevantes que escrevem sobre filosofia, para quem quer se aprofundar no assunto. Então, no assunto. Eu quero estudar mais filosofia, quero me aprofundar no assunto. Liste pessoas relevantes que escrevem sobre esse assunto. Eu quero ver se ele vai entrar nesse ponto do viés que eu comentei com você. Eu imagino que sim. Ele vai citar essas pessoas relevantes, né? Olha só, ele foi mais interessante do que eu imaginava. Ele trouxe aqui um pouco... O que eu queria mostrar era a questão do viés. Dele trazer... Tem um pouquinho, né? Mas... não de todo. Por exemplo, ele traz aqui 2 mulheres. Ele traz pensadores negros, né? Não só brancos, pessoas de alguns lugares diferentes, mas ainda tem uma coisa, assim, a maioria ali de um contexto da Europa e tal, né? Porque qual é o problema do viés, né? Qual é a questão com o viés? Como eu falei, tá menos aqui do que eu imaginei, né? E pessoas que trazem temas diferentes, né? Então, a Judith Butler, que vai discutir sexualidade, performatividade, aqui questões raciais, então ele foi mais abrangente do que eu imaginava. Em geral... quando você pergunta alguma coisa, pedindo autores e tal, ele vai trazer um conjunto de autores que são meio que genéricos e baseados dentro de um contexto social muito específico. Aqui ele já foi melhor do que eu imaginava, e isso é bom, porque diminui esse risco que o próprio ChatGPT comentou com a gente aqui, da diversidade, do preconceito, né, na diversidade de dados. Então ele já foi melhor do que eu imaginava. Aqui tem um exemplo que eu quero mostrar com imagem para você ver. Eu vou separar um pouquinho as imagens aqui para a gente poder mostrar melhor. Eu pedi lá pro Midjourney criar imagens de pessoas jogando vôlei. E ele gerou esse conjunto de imagens aqui para mim. Você vê que a maioria são mulheres. E, no geral, se você pede pessoas, ele traz mulheres, na maioria. Não sei bem porquê, mas acontece isso. Ele traz mulheres. Ele trouxe um homem, mas são pessoas brancas. Você vê aqui, são imagens bem boas, né? São ilustrações muito boas, mas ainda tem os erros bizarros da IA, né? Então aqui, por exemplo, olha essa mão aqui. A quantidade de dedos que tem, né? Então ele tem os erros que ele vai mostrar, mas são, de novo, pessoas brancas. E outra coisa, essa é a imagem do corpo idealizado, né? Do corpo perfeito, né? Do corpo malhado e tal. Tem essa coisa que aparece muito também. Aí, tá, eu gerei de novo o prompt. Deixa eu de novo separar aqui. Eu gerei o prompt mais uma vez e pedi de novo, né? Pessoas jogando vôlei. E aí ele trouxe mais mulheres... Ele colocou mais mulheres na lista e ainda mulheres brancas. Né? Ele fez mais uma vez. Aí você tem que pedir ativamente. Eu falei, não, eu quero que você mostre pessoas negras na imagem. Eu quero que você mostre pessoas... E aí ele trouxe essa imagem aqui, esse conjunto de imagens. Então, essa é a questão do viés. Se você não pede especificamente, ele vai te trazer esse tipo de imagem aqui. Ele vai reproduzir pessoas brancas nas imagens e com esse corpo idealizado. No caso, ele entende, né? Esporte, não sei o que e tal, e ele mostra. Não sei se ele vai ter algum dado relacionado a o conjunto de esportistas que praticam, né, o esporte. Por que não pedir um atleta profissional, pedir pessoas praticando vôlei? E no geral, ele botou vôlei na praia, né, no lugar aberto, nem botou vôlei de quadra, enfim. Ele trouxe esse conjunto de imagens. E aí, eu ativamente pedi pessoas... com um tom de pele específico, e ele me traz pessoas pretas, entende? Então, você precisa ativamente agir para ele mostrar algo diferente, mas ainda com o corpo idealizado, pessoas muito magras, né, esbeltas, não sei o que e tal. Eu pedi, por exemplo, aqui, para ele me trazer um conjunto de imagens
de estudantes conversando no estilo da Pixar, da empresa Pixar. No estilo dos filmes da Pixar. E aí ele me trouxe essas imagens aqui. Eu não especifiquei tom de pele, nada. E ele me traz, na maioria, pessoas brancas também. Como a Pixar, ela mostra nos filmes mais pessoas brancas do que pessoas pretas, ou né, de outra cor de pele e tal, ele reproduz isso. Eu não indiquei a cor de pele que eu queria, só disse que eu queria estudantes conversando. E aí ele faz isso. Eu pedi, no fotorrealismo acontece a mesma coisa. Eu pedi nessa imagem bem aqui, que ele reproduzisse uma imagem de pessoas na Idade Média. E ele representou as pessoas assim, dessa forma. No caso, né, imagino, Europa, né, então ele traz esse contexto. Aqui era uma pessoa, eu pedi para representar uma pessoa no século XIX, se arrumando na frente do espelho. E ele me trouxe essa imagem. Ela tem um erro muito curioso aqui, né, que a pessoa tá olhando aqui para esse lado, e aí o espelho tá aqui olhando pra gente, né? Eu achei muito curioso. Mas, assim, são imagens muito boas, né? A imagem em si, como fotorrealismo, ela é muito bacana. E aí, quando você especifica, quando você pontua, ele vai agir melhor. Por exemplo, aqui, eu pedi um grupo de estudantes e eu mencionei algumas palavras-chave, acho que tinha livro, alguma outra coisa, e eu falei assim, Brasil. E ele já traz uma diversidade, né, de pessoas que se parecem mais com o povo brasileiro. Então eu não mencionei a cor da pele, eu disse Brasil, que se passa no Brasil. E ele já traz pessoas, né, mais próximas aqui, talvez, né, do que é o povo brasileiro. Ele traz um pouco disso. Tem os erros, né, como eu falei, olha a mão aqui da minha. Geralmente o problema é com mão, né? Olha a mão dela aqui. Você vê que como fotorrealismo, você olha de longe, é muito bom, né? Você acredita que é uma foto real. Você não tem muita dúvida, assim, né? Mas essas pessoas não existem, esses lugares não existem. Mas é muito, olha esse fundo aqui, parece muito uma banca de rua no Brasil, né? As pessoas ali. Então, fica muito bom o resultado, mas é isso, né? Tem essa questão do preconceito, do viés que aparece lá. E eu acho que essas dicas aqui no final que o ChatGPT deu pra gente são muito boas, né? Então, pensar a transparência, citação adequada, respeito aos direitos autorais, validação, revisão, diversidade dos dados, responsabilidade pelo impacto. Para terminar aqui a nossa conversa, né, e terminar junto o curso também, como você percebeu durante todo o curso, eu sou muito favorável ao uso das ferramentas, eu gosto e incentivo, eu acho que professores e estudantes precisam usar, mas a gente precisa ter todos os cuidados envolvidos, né? A gente não pode usar de maneira ingênua, a gente tem que ter um certo ceticismo, a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter um receio do impacto disso, mas não ficar para trás também. Então é importante a gente se apropriar, entender como funciona e conseguir ter essa dimensão de cuidado, né, com a ferramenta, tá bom? Bem, então é isso. Eu agradeço a sua participação no curso, você que assistiu o curso todo, quem está assistindo o curso, né, em momentos específicos, de repente você está vendo só esse vídeo, eu convido você a ver o outro, né? Esse é o vídeo 10 desse conjunto de aulas. Então são 10 aulas aí sobre inteligência artificial generativa, tem muita coisa que eu tratei, né, desde ferramentas específicas até outros temas, e eu convido você a acessar o meu site, Marcos Ramon, deixa eu arrumar direito aqui, marcosramon.net, e se as aulas aqui ajudaram você, se você gostou do material que eu desenvolvi, se você gostou da maneira como eu trabalhei, se isso te ajuda de alguma forma, peço para você acessar a aba lá do meu site, Apoie, e ver formas que você tem de me ajudar a continuar produzindo coisas na internet, né? Continuar produzindo materiais na internet. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço muito. E é isso. Tem aqui alguns dados, contatos, né? Eu tenho o próprio canal no YouTube, onde você está assistindo. Tem um podcast também chamado Ficções. Se você puder assinar lá o podcast, e aí se você usa o Spotify, o Apple Podcast ou qualquer plataforma que permite classificar o podcast, isso ajuda muito também, compartilhar com outras pessoas, né, também já é uma coisa que me ajuda bastante, tá bom? Então é isso, obrigado demais pela sua participação no curso todo e até mais, tchau!